Olá você, amigo assinante da TV Leme, assinante da TV SP2. Estamos de volta para mais um programa Nossa História. E semanalmente pessoas especiais da nossa cidade vêm aqui para contar um pouco da sua história e da história da nossa cidade. E hoje nós temos mais uma convidada especial que vai conversar com a gente nesse programa. Maria Aparecida Casella Andriele. Para nós, a Maia. Tudo bem, Maia? Tudo bom, Bispo. É um prazer recebê-la. É um prazer estar aqui também para falar um pouquinho da minha família. E um pouco da história da nossa cidade. Um pouco da história da nossa cidade. Não precisa dizer a idade, mas faz muito tempo que você está na cidade? Mas... Com certeza. Eu não tenho vergonha de dizer minha idade. Eu estou há 63 anos, nasci em Leme, né? E ainda a minha casa ainda existe, onde eu nasci, e inclusive onde minha mãe também nasceu. Né? Naquele tempo nasci em casa? Nasci em casa. Nasci em casa. Não tinha hospital? Não, nasci em casa. E a parteira era a Dona Marta. Quer dizer, tinha duas parteiras, a Dona Gertrudes e a Dona Marta, mas a minha, que atendeu a mamãe, foi Dona Marta. Eram brasileiras ou eram estrangeiras? Não, eram alemãs. Alemãs. Eram alemãs, Dona Marta. Até ela não falava muito bem o português. Não pode chorar, não pode chorar. E a outra, Gertrudes, a Dona também, Gertrudes pelo nome, né? É filha de Dona Marta. Pegou a mesma profissão da mãe. Mesma profissão da mãe. E elas corriam muito a cidade, a zona rural? Elas que atendiam tudo? A zona rural não sei, Bispo, mas a cidade eram as duas. Eram primeiro a Dona Marta, que é a mãe, e depois a Dona Gertrudes. Médicos nessa época aí aqui, que você se lembra? Não, olha, os médicos, realmente, o operador vinha de Limeira, doutor Armando Escaçatrapa, né? Agora, melhor, doutor Custódio, né? Mais tarde, um pouco, o doutor Jair, né? E mais ou mais era mesmo o doutor Eurico, né? Doutor Eurico Arraes, então eram mais esses médicos. Mas o operador mesmo vinha de Limeira, que é o doutor Armando. Nasci em casa. Nasceu em casa mesmo. Coisas que a gente vê em novelas. Que está voltando agora, né? Está voltando as parteiras, né? Os panos brancos, as águas quentes, aquilo justamente. Tudo. Isso, aí eu me lembro também. E o biscoito, né? Que em casa era padaria, então fazia-se um biscoito que para gestante, sabe? Então, fazia, minha mãe ainda cortava assim, era aquele caldo de galinha, sabe? Então, me dá água na boca até hoje, você acredita? Do biscoito. Porque havia um certo resguardo. 40 dias de resguardo. E realmente. O neném ficava embrulhado numa faixa, parecia um cotonete. Uma salsicha, coitado. E você vê que hoje em dia, né, a criança já nasce mexendo, falando. Daqui a pouco vai falar já. Vai falar. Você ficou também embrulhadinha lá um tempão? Deve ter ficado, né? Porque naquele tempo era comum. Essa mudança aí não é tão antiga, é recente, né? Que não se precisa enfaixar mais, aquela história do umbigo. Pra quê, não? Pra quê, né? Devia enfaixar o pé para não crescer muito, né? Porque esse negócio de faixa anda complicando, porque as pessoas embrulhavam, apertavam demais, né? Muito. E chegava até a causar problema no bebê. Mas a família é muito grande, Maia? A minha família, nós somos em 4 irmãos. 4 irmãos. 4 irmãos. A mamãe que é Pink, né? Minha mãe que é Pink. Papai é Casella. E nós somos em 4 irmãos. Eu, a mais velha. Depois tem o Paulo, vem a Raquel, falecida. E o Geraldo, que é seu amigo, né? Meu amigo. Aliás, um abraço para ele, que se recupere bem, né? Com certeza. Ô Maia, Casella e Pink, é italiano e alemão? Alemão e italiano, isso. Isso depois da guerra? Não foi uma guerra, não? Não, eles se davam muito bem, graças a Deus. Meu pai era muito engraçado, né? Meu pai era uma pessoa especial, realmente ele era muito amigo, muito alegre, muito risonho. Você conheceu, você sabe disso. Então, ambos, né? Realmente. A mamãe já era mais sisudona, acho que pela raça, porque diz que a raça alemã é muito sisuda, mas não é, eles são muito brincalhões, eles gostam de festa. Festa com eles e um chopinho ainda. Italiano arrumam chopes com vinho, você já viu, só tem que dar festa. E o seu pai tinha uma característica de andar com a cerveja embaixo do braço e cerveja quente, né? Você se lembra? Quente, ele não tomava cerveja gelada. Não tomava cerveja gelada. Não. Ele ficava falava que tirava o gosto da cerveja. Tirava o gosto. Isso é próprio do alemão, porque o alemão que gosta de tomar cerveja natural. É natural. Realmente. Até o chopp é natural deles. Eles não têm nada de gelo. Também lá não precisa gelo, né? Não, frio danado, 40 graus abaixo de zero. Se bobear, congela, né? Congela.
Ô Maia, eles se conheceram aqui? Papai e mamãe? Papai e mamãe nasceram aqui em Leme. Papai nasceu aqui em Leme, a mamãe também. Também. É que eu tô dizendo, a mamãe nasceu na casa onde é hoje, até hoje, ainda é nossa, né? Hoje ali na esquina da João Pessoa, frente, 29 de agosto, isso. Onde era o antigo shopping, né? Isso, bem na esquina. Mas a família da sua mãe veio da Alemanha. Eu queria que você contasse um pouco. Realmente, a família, a minha bisavó e bisavô era von Thaler-Pink. Na verdade é von Thaler-Pink. E eles vieram da Alemanha e para Leme, eles vieram da Alemanha realmente para Limeira. Isso que ali tinha o núcleo. É 1800 e... Deixa eu ver aqui, porque eu marquei alguma coisa aqui. Vinda para o Brasil, 1865. Nossa, não era nem república. Não. 1860. Então eles vieram para Campinas, que era uma vila, para Limeira, porque tinha uma vila ali que falava em alemão. Então depois eles não se acostumaram, foram para Campinas. Ali eles viveram até a vinda para Leme. Em 1873, eles vieram essa vinda da Alemanha para Limeira, em função de guerra? Não. Eles quiseram imigrar mesmo. Eles quiseram imigrar, porque conta a história da gente, é que eles realmente quiseram imigrar. E a atividade dele... O meu bisavô era advogado na Alemanha. Puxa vida, então era uma família bem... Era bem estruturada. E von Thaler é descendente de reis, de família nobre. Família nobre, sangue azul. Sangue azul. O von na Alemanha é sangue azul. Então, se você for observar todos que tem, sabe? Então, eles gostam. Eu tenho até uma sobrinha na Alemanha e o meu sobrinho que casou com ela disse, Von, sabe? Então, onde tem Von, tem dinheiro. Será que tem alguma coisa lá para nós? Se tiver, nós vamos buscar. Vamos buscar lá. Bom, aí vieram. Aí eles vieram para Campinas, depois faleceu o meu bisavô com febre amarela, né? Que inclusive não se sabe onde ele foi enterrado, porque eles faziam aquelas grandes valas. Em Limeira, né? isso? Em Campinas já. Faziam aquelas grandes valas para enterrar rapidamente, né? Então não se sabe onde ele foi enterrado, né? E depois, então, ele faleceu e tinha um parente aqui em Leme. Olha, agora eu não me recordo. Eles têm, agora daqui a pouco acho que vem a família que é. Então a minha bisavó resolveu vir para cá com uma filha e esse Constantino Alfonso Pink, que é meu avô. Viúva, e meu avô tinha 16 anos, quando eles vieram para cá, já em 1889, que é que eles vieram para a vinda daqui para Leme. 1889 é o ano da República. O ano da República. Ela veio com 12 filhos, é isso? Não. Ela veio com um filho, que é meu avô, e mais uma filha. Sei. E depois o meu avô casou-se aqui, com uma também descendente em alemã, que é Dittperner. Maria Dittperner Pink, né? Então é Maria Otília, inclusive. Então aí ele casou-se aqui. Ela veio de Casa Branca, a minha avó, mãe da mamãe. E eles compraram a casa, olha que acho que ninguém sabe isso. Eles compraram a casa onde era o antigo Dedé. Né, em frente que era do seu custódio antes lá, não era? A par. O do lado. Do lado. Sei. Do lado era da casa do Dr. Onde Custódio. foi a tipografia do Dedé? Isso, ali. Ali, já onde era a tipografia, eles colocou a primeira padaria. Porque o meu avô, por causa que o meu bisavô não pôde exercer a profissão no Brasil. De advogado? Não pôde. Sei. Né? Então, o que ele foi aprender em Campinas? Ele foi aprender a profissão de padeiro. E meu avô pegou essa profissão também. Né? E quando ele comprou a casa, ele pôs a padaria. Depois nasceu a primeira filha dele, nasceu ali no Dedé. Sei. Que até tem a foto aí. 2 filhos nasceram ali. O primeiro filho, que é o Constantino Augusto, e a Cecília. Nasceram ali. Depois ele já comprou a esquina, onde é até hoje. Onde era a sorveteria e a doceria. Isso. Né? Como chamava a padaria ali? Irmãs Pink. Irmãs Pink? Irmãs Pink. Que ele sim, teve 12 filhos.
6 homens e 6 mulheres. O Constantino Afonso Pink. Constantino Afonso Pink. Que hoje dá nome à rua. Aí, Hoje né? que dá nome à rua. O Augusto também dá nome à rua. O Augusto também dá. Altimira é e nome filha de escola? também, nome de escola. Filha dele também. Engraçado, Bispo, porque a família... Meu avô ficou esclerosado muito cedo. Sim. Ele morreu em 1933, né? Em 12 de julho. E ele ficou esclerosado muito pouco, viveu muito pouco tempo, mas eu não sei se é a raça, eles gostavam muito que os filhos estudassem. No entanto, todos os filhos do meu avô são estudados. Só a minha mãe que quis a profissão de padeira. Ah, deu sequência. Então, você vê aí que tem médicos, tem advogados. E onde que iam estudar esse pessoal? Iam para fora? O médico foi para o Rio de Janeiro. Ele se formou lá. E o Constantino Augusto é a primeira escola de Pirassununga, o Instituto de Educação. Sim. Então, ele se formou professor lá. Isso tudo saía da padaria? Tudo saía da padaria. Todo, tudo saía da padaria. A cidade pequena. Ele pegava as fazendas, né? Fazendas. Fazia o que nessa padaria? Só pão, não? Pão e doce. E fazia aqueles... Pão e doce. Como é que é? Strudel, aquelas Strudel, fazia. Nossa, é uma delícia aquilo. Não, mas aquilo é muito difícil fazer. Nossa, né? até... A massa fica papel, né? Tem que ter uma mesa muito grande. E vocês na idade de crianças, adolescentes, como é que era essa convivência com padaria, doce e tal? Bom, porque a mamãe, ela casou-se assim, só depois que meus avós faleceram, né? E, inclusive, meu pai não queria se casar antes que morresse a mãe dele. Então, tinha um negócio assim. Então, eles não se casaram. Minha mãe casou com 29 anos. Então, já era a dona da padaria. Porque ela foi comprando a parte dos irmãos, né? Então, ela foi comprando. Então, nós vivemos sempre ali. Né? Sei. Nós tínhamos a convivência, com certeza. Era duro fazer regime, né? Porque era todo mundo reforçadinho ali? Comer pão, né? Comer pão, comer doce, era toda hora. E em casa sempre teve muita fartura, então E depois por que acabou a padaria ali? Porque a mamãe teve um infarto, então teve ela que era, não era papai, que era o papai ficava só no balcão, né? Porque meu pai mesmo é mecânico. Mecânico da Ford, isso, a profissão dele é mecânico, ele sempre trabalhou com mecânica. Mas depois minha mãe casou, já tinha as partes, a mamãe que ofereceu, falou, olha, minha mãe chamava meu pai de seu Antônio. Seu Antônio, então vai vir. Respeito? Respeito, Aliás, ela emendava, ela falava Santônio. Santônio. E ele chamava de Dona Guilhermina? Não, ele não, chamava de Neda. Neda? Que... Sem vergonha. Neda. Aí ela convidou, ele falou, não, nós já somos casados, para que você vai ser empregado? Então vem, você fica no balcão, toma conta do din-din, né? E eu fico lá dentro com os empregados, porque tinha 3, 4, às vezes até 5 empregados lá dentro. Pra tomar Aí a padaria acabou, venderam acabou tudo porque ali? Vendeu o imóvel não, porque o imóvel é até hoje até da gente, né? Até hoje, Então vendeu o material, vendeu... O ponto, vamos dizer assim, passou o ponto. Porque é tudo ali, né? Vira esquina, vai até a farmácia e depois vem até onde o Paulo mora. Não, estou dizendo onde era a padaria, no antigo Dedé. Era na esquina. Passou para a esquina. E vendeu lá? Vendeu lá e comprou aqui, porque o ponto era melhor. Era a esquina, ali já, né, já estava... Avenida principal. Justamente, a avenida principal. Já estava. Ali era uma estrada, né? Aliás, a rua principal era aquela, 15 de novembro, a João Pessoa. 15 de novembro, ele mudou? Mudou. Porque aquela rua, ela ia para... Depois ela seguia até a Carlo Bonfante e ia para a estrada de Araras Velho de Araras. Então ali é rua 15, Avenida 15 de Novembro. Uma coisa que... Aliás, uma coisa que eu gostaria de também contar para você, esta casa atual, que é nossa até hoje, ali meu avô comprou do Pedro Prado, pai do Newton Prado. Entendi. Não tem uma foto aqui aérea aqui, onde mostra? Tem, né? Vamos ver se a gente consegue pegar aqui. Ali, ó. É essa aqui? Essa aqui. Essa aqui, ó. Esta aqui, ó. Mas dá pra você vê que tem, você vê que tem, ó, o coqueiro lá, a praça. Aquela casa é aqui? dos...
Aquela essa é dos esquina lá embaixo, isso, né? isso. E a casa ia até lá, tá vendo aquele muro lá? O muro. É Né? de vocês aqui Isso, também. até lá. Depois mamãe precisou vender um pedaço. E olha que é gente aqui na porta, né? Aqui e aqui. Ali onde tem, ali era um açougue, que era do Milani. Aqui na frente? Não, onde tem bastante gente ali. Aqui? Ali, você mostrou. Aqui. Isso aí. Ali é do Milani. Ali era um açougue. Eu me lembro também disso. Do lado de lá, do lado de cá é o seu Felício, onde tem aquela casa de... Aqui pro lado de cá. Do lado de cá, que é o seu Felício, que é o sobrado. O sobrado. Lá, olha lá, tá vendo? Até hoje, tá vendo? Isso. Aqui era a padaria, atrás desse... Atrás desse coqueiro, né? Um pouquinho aí. mais pra cá, porque é a casa do Dr. Custódio, né? Lá tem até aquela portinha E ali ainda. essa casa de esquina Essa aqui, aí que eu não me era? lembro de quem que era isso daí, não, viu? Isso aqui ficou, numa época, o reduto do SOS. Isso, na minha época era a dona Ditinha Blumer, que eles tinham aí a gente ia buscar leite, eu me lembro bem, ela fazia um doce de leite gostoso, minha mãe fazia também, mas eu gostava mais dela, porque sempre a galinha do vizinho é mais gostoso, né? Então eu ia comer doce de leite ali. Essa foto foi tirada quando? Você lembra, mãe? Não tem idade ali, acho que tem Dá atrás. licença aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. 1938? Isso, 38. 1938. Dá uma geral. O vovô aí já pra tinha gente. falecido, que o vovô morreu em 33. Olha, Leme, que delícia. Era muito bom, né? Eu Jardim. acho que Leme perdeu a identidade realmente, né, Bispo? O jardim era aquele adorado, Com certeza. muito bem arrumado. A antiga Mudaram igreja, completamente. né? Essa foto deve ter sido tirada da torre da igreja, pelo posicionamento aí, né? Aliás, eu tinha umas da igreja, podia ter trazido, Bispo. Da igreja antiga. Eu tinha. Que todo mundo que vem aí Eu tinha lá em casa. se posiciona contra a derrubada da igreja. Muito, eu sou uma. Aliás, não teve ninguém que sentou aí que foi a favor. Não. Só o padre Completamente. Renato, mas como ele não sentou aí. Só. Aliás, quando eu converso com ele, eu falo assim, o senhor não vai derrubar a Catedral de Limeira? Derruba a Catedral também, né? Porque o senhor conseguiu derrubar a Leme, né? Não precisava ter derrubado aquela igreja, de jeito nenhum. Segundo até os Cimarellis que ajudaram na derrubada. Inclusive o Silas, ele foi lá ajudar. Silas é o ex-marido, né? Falecido. Isso. E ele derrubou, como é que fala? Quebrou, rompeu 5 cabos de aço. De tanto que as paredes eram firmes. Firmes. Foi uma judiação, realmente, aquela igreja não Agora eu teve pergunto, e vou perguntar para você também, como já perguntei para outros. Não houve um movimento na cidade, como hoje é comum, né? Vai derrubar um coqueiro, vai derrubar uma árvore, vai todo mundo lá e tal. Não teve nada. Nada. Assistiram de camarote. Nada. Eu também acho que antigamente, parece que eles não... Acho que... Não sei, se Porque parece que assistiam mais passivamente as coisas. Não estava derrubando um casebre, estava derrubando uma igreja. É um patrimônio, né? Um patrimônio. Patrimônio. Não teve, não. Pelo menos que eu me lembro, não tem. Aliás, foi justamente perto do meu casamento, porque minha irmã casou-se em 65, ela casou em novembro, 28 de novembro de 65. Ela ainda casou lá. Eu já casei em 5 de julho de 66, eu já tive que casar no convento, porque a igreja já estava derrubada. Já tinha derrubado. Mayra, vamos fazer um primeiro intervalinho aqui, daqui a pouco nós voltamos para continuar a história, tá bom? Tá legal. E você fique ligado aí, o Nossa História volta daqui a pouquinho para conversarmos um pouco mais com a Maia, a Maria Aparecida Casella Andrielli. Até já. E estamos de volta para o segundo bloco do programa Nossa História, hoje conversando com a Maria Aparecida Casella Andrielli, a Maia. E antes de continuarmos o nosso papo aqui, eu quero destacar os novos horários do programa Nossa História. Antigamente, esse programa era levado ao ar às segundas-feiras, sempre às 9 da noite. Agora, em razão da mudança da programação, com os novos programas que aí estão, o Nossa História está entrando nas segundas-feiras, só que às 10 da noite. Então o programa é inédito, às 10 horas da noite, às segundas-feiras. Depois nós temos na terça-feira a reprise, como a gente tinha normalmente antigamente. Às 2 da tarde, às terças-feiras, às 2 da tarde. Às quintas-feiras, às 3 da tarde, 3 horas da tarde. Depois nós temos o sábado e o domingo,
mais 2 reprises, às 16h45, ou seja, às 15:45 da tarde. Então, segunda-feira, 10 da noite, o programa inédito. Na terça, reprise às 2 da tarde. Na quinta, às 3 da tarde. Sábados e domingos, às 15:45 da tarde. Então, as pessoas não podem se queixar. São vários horários aí para que você possa se programar aí para acompanhar o programa Nossa História e saber um pouco mais da sua cidade, tá bom? Maia, você tem umas anotações aí, que é a árvore da família toda, genealógica. O que tem de destaque aí que você gostaria de... Olha, se você colocar a foto do meu avô aí... Seria esse aqui. Este aí. Olha, a qualidade da foto é fantástica, porque isso aqui deve ter sido feito em Leme, não? Em Leme, deve ser, eu não sei. Não sabe, não sei, né? Porque veio já da minha avó já, então não deve ser alemão isso aí, né? Ah, deve ser. Esse aí quem é? Saiu bem. Esse é meu avô. Esse é o Constantino Afonso Pink. É bom até resgatar a memória dele, porque não se fala nada, às vezes fala, por que colocou nome de rua? Mas ele realmente, teve alguma participação dentro do município de Leme, né? Ele foi vereador. Né, na Câmara Municipal, em 1911, quando a mamãe nasceu. 1911. Isso é tudo tirado, gente, é documentado, não é tirado a meu prazer, não. Ele foi membro da comissão de divisão do município em 1903. Divisão que você diz é para separar? De separar o município, justamente. Leme, Pirassununga, Isso. Ele foi secretário da Câmara. Em 1912, ele foi vice-presidente da Câmara e membro da Comissão de Finanças. E depois ele exerceu o cargo de prefeito municipal, também em 1913. Ele foi prefeito municipal daqui, mas ele foi substituto. Né? E vamos ver aqui, substituiu Antônio Gonçalves da Cunha. Gonçalves da Cunha. Substituiu. E essa, olha, é engraçado, essa população, não sei se vocês sabem, Leme possui uma população de 12 mil habitantes naquela época. 1913? 1912. 1912, com 12 mil habitantes. Era uma cidade uma cidadezinha bem, né? E praticamente já estava sendo movimentado em Leme, porque as coisas iam até um pouquinho antes, de 1903, 1904, ia-se para Santa Cruz da Conceição, né, comprar as coisas. Aqui Leme não tinha praticamente nada. Então, ele realmente ele participou da vida política da cidade. Muito pouca gente, né? Sabe, né? Constantino Afonso. E ele era uma pessoa que, se ele vivesse um pouquinho mais, os filhos, a maioria... Todos eram, assim, estudados, né? Ele fazia questão que todos estudassem, né? Por bem ou por mal, fazendo sacrifício ou não. Como eu disse para você, todos estudaram, menos a minha mãe, que ela quis ser padeira igual. Padeira. Agora, nessa época dele aí, como ativo, participante das questões políticas aí, era uma época de coronelismo aqui, né? Muito. Você se recorda de alguns... José Leme Franco, né? Que, inclusive, ele teve uma divergência com ele, e aí tem uma outra foto, se você puder mostrar, é o Constantino Augusto, aqui, né? Ele era professor, e ele era para vir ser o primeiro diretor do Coronel Augusto César. Mas por motivos políticos, porque assim, vocês sabem que Leme, o coronel, ele mandava matar as pessoas. Infelizmente, é isso que acontecia. A gente sabe que o coronel... Esse coronel José Leme Franco vem a ser o pai... do Orlando Leme. Do senhor Orlando Leme Franco, prefeito de nossa cidade por várias vezes, enfim. E ele mandou matar lá o concunhado, todo mundo sabe disso, né? A gente não vai nem entrar em detalhes. E o meu avô, ele era jurado. Ele sempre caía como jurado, e o Zé Leme Franco, até, não sei se... Mas eu vou contar. Ele já era formado, Constantino Augusto, e estava pleiteando o coronel. E como ele caiu como jurado, o coronel foi pedir para o meu avô ir a favor, para a pessoa que matou, não ir para a cadeia. Ele falou que não.
que pela religiosidade dele, pela honestidade, ele ia votar a favor que ele fosse preso. Né? Ele falou, bom, então eu vou tirar todo o pão da fazenda. E a minha avó disse que, minha mãe conta que minha avó ficou louca, falou assim, Constantes, cara, o que vai ser agora? Ele vai tirar o... Ele falou, não, a providência vai tomar, pode deixar, não vai, porque nós não vamos morrer de fome. Um bom freguês. Bom freguês, né? E ele falou, então faz o seguinte, eu vou tirar o pão daqui de vocês e ele não vai ser o diretor do coronel. E mandou ele transferido lá para Barranca do Paraná. Nossa. Como professor. Então houve um desligamento. E a partir daí, então, sabe, meu avô já começou a falar, a política não vale a pena. Porque realmente era, primeiro votava-se para um, depois era o outro, ganhava um, ganhava o outro. Era sempre os mesmos, né? E realmente Leme é assim até hoje, vamos ser sinceros. Não mudou muito não, né? Não é verdade? Então ainda tem essa raiz de coronelismo, né? Só que não manda matar hoje, né? Não, hoje, graças a Deus, não. Ó, só para vocês que estão nos acompanhando aí ter uma ideia, essa foto aqui do Constantino, vocês veem aqui a qualidade e tudo, ela foi tirada, ela foi ofertada porque ela está sendo oferecida aqui aos filhos e tal, 6 de setembro de 1925, não sei se dá para pegar, é uma anotação feita até lápis ainda, o ofereço está com 2 Fs. 8 anos depois ele estava morto, que ele morreu em 33, né? 12 de... Constantino Afonso Pinto, a assinatura dele. É a minha letra dele mesmo. Olha. É a letra dele. É parecida com a letra da minha mãe, por sinal. Ele era muito inteligente, viu, bispo? E essa outra aqui capaz. Do Augusto, essa aqui foi tirada em 12 de maio de 1922, fotografia é uma foto de Campinas. Pode dar uma... Ele já estava em Campinas. De lá, ele foi transferido para Americana, que era carioba naquela época. Também era dos Miller, eram os alemães, né? Então, ele foi de carioba, ele se aposentou lá. Acho que não dá para pegar, porque está bem ralinho aqui, ó, 12 de maio de 1922. Eu estou colocando essas fotos em álbum, então eu estou passando... Aí. Não dá para ver. Não dá realmente para pegar. Não dá. Mas e depois dessa participação aí do seu avô na política, mais ninguém se interessou? Não. Aí... Não. Nós temos em Cordeirópolis, nós temos lá uma raiz é um irmão da minha mãe que morava. Teve um filho que entrou assim para vereador, mas ninguém mais se interessou por política. Aqui em Leme não teve mais nada. Não. Eu gosto muito de política. Mas você também nunca quis. Mas também não me envolver, não. Não gosta. Mas gosto. Essa daqui, deixa eu ver. Será que vai dar? Não dá nem para. Acho que não tem anotação nenhuma aqui, né? Infelizmente, às vezes não colocavam. Tem, mas está. Não dá para ler. Mas, olha só. Veja só. Dá para perceber aqui, ó. Olha lá. Esse era João Carlos Pink, este é que veio da Alemanha. Esta sentada, a mulher dele, que é a minha bisavó, né? Minha bisavó, meu bisavô. Esse era Maria von Thaler Pink. E essa é Maria Guilhermina. Por isso que meu avô já colocou minha mãe de Guilhermina também. Maria Guilhermina Pink. Então, essa é a única filha que veio com eles naquela época. O resto nasceu aqui no Brasil, né? Que eram mais 3. Paulina, Maria. Esse era o que lá na Alemanha? Esse advogado, esse era advogado, que não pôde exercer a profissão aqui no Brasil e foi aprender a profissão de padeiro. De padeiro, olha só que diferença, hein? E esse aqui, mais? Esse também é meu tio, irmão da mamãe. Esse é João Carlos Pink, ele também tem uma rua lá em cima, nem sei onde que é, fica meio longe. Esse é médico, estudou no Rio de Janeiro. Então você vê que meu avô realmente, ele gostava que os filhos estudassem, né? Tinham, assim,
fazia questão realmente que os filhos Depois de estudassem. formado, ele veio para Leme, exercer alguma coisa ele assim? ficou, não, ele foi para Limeira. Ele tinha um hospital lá, depois ele ficou para o Bila Albers, o Bila comprou. Ele tinha, mas depois ele casou e a mulher não quis. Praticamente ela atrapalhou um pouco a vida do meu tio. Foi ser médico de posto em Borborema. Pode ser. Lá para aquele lado lá. Não, é perto de Ribeirão Preto, mas eu não me lembro mais a cidade que é. Quer dizer que aqui em Leme mesmo, aqui em Leme, nada? Não. Aqui em Leme ele não. Ele veio do Rio, foi para Limeira, vinha muito aqui ver a mãe, mas não participou da cidade, não. Ele já foi embora muito cedo, não participou nada da cidade. É mais a minha tia mesmo, né, que ficou aqui também, que é Altimira Pim, que essa foram. O resto dos meus tios ficaram muito em Campinas. A família tem uma raiz muito grande em Campinas, né? Essa aqui? Essa é a foto de formatura dela, da Altimira Pink. Essa aí, que nós temos uma escola, né? Isso. Aqui na cidade, que leva o nome. Ela era professora, lógico. Essa estudou em Limeira. No Limeira. Você vê que, olha como que era. Estudou em colégio interno. Ficava lá direto. Ficava lá. Quer dizer, não era barato, né, Bispo? Quer dizer, você vê tinha que... A padaria devia dar bem, né, Bispo? Devia dar bem. Aliás, existiam mais padarias Existia, era do Egner. Que era na Avenida 15 de Novembro ou não? Na Newton Prado? Não, era ali perto em frente à União Serve hoje. Não sei se eu posso falar o nome ou não, às vezes estou fazendo merchandising, né? Hoje Newton Prado. Era ali, tem umas lojinhas ali. Isso, é. Umas lojinhas ali, era do Argeu, lembra do Argeu? Então, era o sogro dele, o Egner. Sim. Então era só essas duas padarias. Não tinha mais. A do seu avô mais no centro. Isso. E a dele um pouco mais ali, mas ambas viviam por uma população de 12 mil habitantes naquela época. Né? Quer dizer, mas meu avô, quando veio para cá, não era nem vila, né? Vila, Manuel das Tábuas, ele veio para a estação do Leme, quando eles vieram de Campinas para lá. Então, quando ele começou a ficar esclerosado, a mamãe conta que ele ia para a estação e falava assim, eu quero ir para a estação do Leme. Ele pensava que ele estava indo em Campinas. Ah, sei. Entende? Então, eu quero... Mas por que, pai? A mãe está aqui. Não é para o senhor ir para Leme. O senhor já está em Leme. Não, sua mãe deve estar preocupada comigo lá. Porque eu estou aqui em Campinas e eu quero ir para a estação do Leme. Quer dizer, que não era nem vila, né? Estação, era só estação ainda. Aliás, tudo começou ali com a estação, né? Depois é que a coisa foi expandindo. Foi expandindo. Essa dedicação, essa dedicatória aqui também é punho dela aí? Sim, a letra dela. Vamos ver aqui, mas quem não conhece a letra da professora Altimira Pink vai conhecer. Isso aqui era bom para a escola, né? Você vê que é praticamente parecido com o do meu avô também, olha lá. Né? Tá aí. Você falou do seu avô, Maia, com relação a uma fotografia, quando ele foi prefeito. O que aconteceu com a foto? Sim, então, quando eles quiseram... Porque já esse como é que chama? Como é que fala, Bispo? Às vezes me fogem as palavras. Essas fotos que eles... Galeria. É a galeria de fotos de ex-prefeitos, a galeria. Como tem na Câmara, de ex-presidentes. Já é muito antiga essa galeria, já eles iam colocando aos poucos. E quando ele foi prefeito, pôs lá a fotografia dele, pois como aconteceu esse episódio que eu contei, ele mandou retirar. Depois o senhor Orlando começou a fazer novamente a galeria e veio pedir de novo, que faltava do meu avô. Então minha mãe... deixou levar, mas depois eu não sei por que cargas d'água deu na cabeça dela, que ela falou, vai lá e vai buscar a fotografia do meu pai. Eu falei, mamãe, mas deixa lá, é história. Ela falou, não quero. Ele falou que não queria a fotografia dele lá, então eu vou buscar lá. Eu fui. Eu sei que é tanto culpada. Que você deixar. Eu sou e cadê essa fotografia, esse quadro? Tá em casa, eu podia ter trazido. Né? Você podia ter levado de volta. Sim. Você sabe que eu penso nisso, às vezes? Você podia levar de volta. Depois minha mãe quadro. Não vai sair do outubro. Não vai sair, ela vai ficar feliz. Ela vai ver que ela deu uma apeladinha aí. Apelada, né? Eu falei, mamãe, mas é história, vocês gostam de história. Não, meu pai não queria, pode ir lá buscar.
falei, tá bom, então vamos. Porque, afinal de contas, muito pouca gente sabe disso. É muito pouca gente sabe. Que ele foi prefeito. Muito pouca gente. Quanto tempo ele ficou nessa substituição aí? 4 anos, 3 anos. 3 anos, porque o Gonçalo Tacunha morreu logo. Ele terminou o mandato. Ele terminou o mandato dele. Pô, então essa foto tem que estar lá. Teria que estar. O doutor Macarenco, que acompanha o programa, seus assessores, teria que estar lá. A foto do Constantino Afonso Pinto. E mesmo aquela casa deveria ser preservada, porque ali nasceu um herói lemense. Newton Prado nasceu naquela casa. Aliás, ele nasceu no quarto em que eu nasci. Minha mãe sempre falava isso. Na esquina da antiga sorveteria. Isso, agora já foi reformada, já não tem mais. A gente colocou os salões. Do pai dele, né? Isso, comprado pelo Pedro Prado. Meu avô comprou do pai do Newton Prado. E depois que comprou a casa, o Pedro Prado foi embora de Leme? Eu não sei, mamãe não falava o que aconteceu, se ele foi embora. Agora não tem uma versão. Não sei. Que o Newton Prado aqui é documentado, tem tudo. Ali, né, nesse livro nosso aqui. Que o Newton Prado teria nascido no Criciúmal? Na casa onde eu nasci. Isso, às vezes a Isa fala isso, eu falo, Isa, você não está certa, né? Isa? Porque é tudo. A Isa Carvalho. Que é professora de história. Isso. Às vezes eu escuto muito ela na rádio e eu falo, não, porque é tudo documentado isso aqui. Porque, a gente não faz nada sem viver. Essa minha prima que fez isso aqui, ela foi a fundadora da Faculdade de Biblioteconomia no Brasil. Né? Então, ela é muito de história, muito de... Então, aliás, está aqui, está toda... as fontes consultadas, ó. Está aqui tudo, ó. Agora, tem então, ela não recentemente, faz, o colégio Newton Prado, através do secretário atual do meio ambiente, resgatou um pouco da história do Newton Prado, um pouco que eu digo, porque não se pôde... Meio ambiente é o Sérgio. O Sérgio Henrique. Conclusão. E a história, também bastante pesquisada, relata que Newton Prado teria nascido na fazenda Criciúmal. Não sei. Então, que é a pergunta que eu faço aí, né? Então, não sei, porque ela pesquisa tudo mesmo, ela faz, ela... já é um ponto aí para se... É um ponto de interrogação. Né? Para se saber realmente isso aí, né? E isto realmente é com um cartório, olha, cartório de Santa Cruz, manuscritos, desde Campinas, colônias, localização das colônias, cartório de vila industrial, comarca, até em Ribeirão Preto, onde ela foi fuçar. Então era um ponto para se averiguar também. Mas a Isa conhece a Maria Antônia, porque ela frequentou muito a biblioteca da PUC, ela sabe bem quem é a Maria Antônia. Mas esse negócio da foto do seu avô aí, do Constantino, que foi prefeito, é bom você levar lá na prefeitura e o pessoal do prefeitura já vai ficar sabendo. Mais um intervalinho, nós voltamos já. A nossa história faz um pequeno intervalo e volta já. E partiremos para o terceiro bloco hoje, conversando com a Maria Aparecida Casella Andriele. Até já. Muito bem, chegamos ao terceiro bloco do programa Nossa História de hoje, recebendo e conversando com a Maria Aparecida Casella Andriele. Maia, esse documento que você tem aí de resgate da família, enfim, que vem lá da Alemanha, tudo, ele termina onde? Qual é o... Como assim? O final deles? O final. Em que época, até quando ele fala da família, ou é só o início de tudo? Como é que é isso aí? Não, é a história inteirinha. Inteirinha. É a história da família até o falecimento do meu avô mesmo. Porque ela fez isso aqui quando meu avô fez 50 anos de morte, de falecimento. Então, do início, tem isso aqui tudo é história, ó. E a família inteira tem esse Tem, documento, todos, né? Foi dado um para cada um. Olha, depois vem aqui, ó. Depois vem a árvore mesmo, né? Então aqui eu já andei colocando alguma coisa aqui, que a nossa parte aqui atrás. Cada um vai ter cada um ampliar. vai, isso. Quer ver o meu? Agora acho que não dá, né, Bispo? Aqui da mamãe, acho que está aqui atrás. Isso aí deve ter sido um trabalho... exaustivo. Exaustivo, porque ela foi até para a Alemanha. Foi, ela foi... Aqui já tem o nosso, olha. Então, ó.
Guilhermina. Aqui. Guilhermina Pim Casella, conhecida por Neda, né, casado com Antônio Casella. Tararará. Os filhos, Maria Aparecida Casella, casado com Mário Silas, sem nenhum filho. Tararará. Tem até a mãe, ó. Filho de Rubens Andriele, Maria Tarará, data, nascimento, tudo, casamento. Depois vem o Paulo. Aí eu já tive que completar, né? Que nasceu casado com a Maria de Lourdes. Depois ampliando. Vem, né? Depois vem, a dona Guilhermina está aqui também, né? Qual delas? Tá aqui, né? As duas. São as duas, né? isso. As duas fotos da dona Guilhermina. Olha, o cadeirão. Olha lá, naquela época já tinha Tirava cadeirão. muita, né, fotografia assim nesse cadeirão. Naquela época já tinha cadeirão, olha lá. Aqui já tem a Lívia, aqui, ó. Que é da Raquel, né, da minha irmã, que é neta também do Sérgio Bernardo Oliveira, né, que você sabe. A Lívia, depois tem da Cláudia, que é o Leonardo Franz, que é esse que está na Alemanha. Então eu já estou completando, porque, né, senão a turma aqui. Aqui de touquinha. Parece uma camponesa, né? Bem alemãzinha, né? Minha mãe tinha os olhos muito azuis, né? Minha mãe era bem alemã mesmo. Numa outra foto que você vai mostrar, lógico, ainda ela vai parecer bem como Dessa profinha aí que nós temos ela. uma... na sua época de jovem, de adolescente, enfim, a juventude, como é que era viver aqui em Leme nessa época? Ah, era muito bom. Muito bom. A gente podia ir para os bailes, né? Meu pai não frequentava baile, gostava muito de baile, que eu puxei muito ele, porque eu dancei muito. Mas a gente podia, tinha o Aeroclube, né? Sim. Que era aqui onde é aqui a casa do Bonfante hoje, né? Que é o Aeroclube. E então saía da minha casa, era pertinho, então eu ia tranquilamente, voltava, não tinha o que tem hoje, porque hoje não dá praticamente para sair mais, né, Bispo? Então era muito gostoso os passeios às 10 horas da manhã, depois da missa das 10, né? Na missa das 10, o jardim, né? Os passeios do sábado à noite no jardim. Rodeava, né, o homem de um lado, a mulher do outro, então os flertes, era gostoso, né? E a gente já ficava bravo porque dava uma olhadinha, o sujeito já saía com outra do outro lado. Já perdia. Então, né? Mas era muito os carnavais, né? Os carnavais. Você gostava de carnaval? Ah, sim. Eu podia ter trazido, né, Bispo? Então, podia, mas não trouxe, não né? Não trouxe, ai, que pena. Onde eram os carnavais? Bom, aí já tinha. Então, 29. tinha no Aeroclube, depois já começou a ser 29, né? Aqui onde tem a boate, né? Tem a boate, em cima das casas pernambucanas. Ali, de vez em quando, alguém bebia, queria jogar alguém lá de cima, o perigo ali era aquela escada, cair, né? Escada e derrubar na sacada. A Maria Olga esteve aqui também. Mas já é muito bom. Participando. E eu não sei que assunto saiu justamente com relação ao carnaval. Eu falei, engraçado, nunca ninguém se atirou lá daquela sacada, né? E nem foi jogado, né? Nem foi jogado, que engraçado, né? Não sei, porque acho que... E era um local de tomar um ar, né? Ali a gente saía, porque o clube era pequeno, né? Era pequeno, era abafado, era pequeno, né? Então o pessoal sentava naquela sacada ali para tomar um ar. Mas era muito, né? bom. Nossa, nós fazíamos os blocos mesmo, porque eu ia muito no bloco do Garibaldi, né? Então o Garibaldi era o grande campeão, né? Então tinha os da Baiana, tem várias fotos lá em casa, viu? E o engraçado também, e o complicado, depois de uma época eles resolveram esse assunto em parte, esse problema em parte, que o bar do clube era embaixo. Tinha que descer a escada, isso. Para ir lá embaixo no bar. Era uma parte da Pernambucana que pertencia ao clube. Então você subia com aquelas garrafas, com aqueles copos. Era uma tragédia aquilo lá. Aí, já estava meio zonzão. Era uma... Mas sabe o que eu achava? O respeito que se tinha. Tinha muito mais respeito. Ah, sim. Todo mundo sabia onde pisar, mesmo, né? Com as lanças perfume. Que era uma delícia, né? Ai, os carnavais que delícia que era. Nossa, fora a hora que caía no olho, tudo bem. Mas era uma delícia, né? Que era geladinho que caía na gente. Hoje não pode fazer mais isso porque é tóxico. E nem tem. Tirou, né? Todo o brilho. E não tem mais. Não tem. Os que porque tem você ia brincar o carnaval. Hoje não tem. Eu, até um pouquinho antes da minha irmã falecer, eu levava a Cláudia, eu e o Silas. Nós levávamos a Cláudia, chegamos até muitas vezes ir para o clube de campo. Mas o Silas falou para mim, Maia, nós não vamos vir mais, porque não é mais brincar carnaval.
é só arrasta-pé e um bater no outro, não muita é mais confusão, né? aquela graça, né? Quantos taças, até eu tenho taça lá em casa ainda de porque existia, não que não exista hoje, esse aspecto ainda está preservado, mas a motivação para que as pessoas fossem aos clubes e as taças, os prêmios, aquela coisa toda, como era gostoso. Todo mundo, com certeza. E aquela vontade de você fazer um vestimento, não é? Era gostoso, aqueles blocos mesmo, e mesmo os individuais tinha, né? Tinha. E o prêmio para aquelas... Hoje eu nem vou mais, né, Bispo? Então não sei como é que é o carnaval hoje. Hoje tem aí essas premiações, lógico, mas sei lá, naquele tempo a coisa... Depois que terminava o carnaval, essa pessoa ainda ficava por uns dias ali no pedestal ainda, né? Olha, aquele foi rainha, o campeão, aquele foi a primeira foliona, a primeira folião. Isso era envolvente, saía nos jornais e tal. Era uma coisa interessante. E carnaval de rua tinha, não? Era mais de salão mesmo? Praticamente a turma do Garibaldi mesmo que saía um pouco, pelo menos, mas não... É mais salão. Porque... Não tinha. Aliás, tinha sim, o fioco. O tempo ele saía com aqueles boi, sim. Que saía aqueles boi. Então ficava mais ali. Mas era no sábado à noite, domingo à noite, mas era gostoso. Ficava aí na praça, porque a praça era mais gostosa também, né? E todo mundo vinha para a praça, né? Com certeza, todo mundo ali era o encontro de todos, né? E a banda, que pena essa banda, né? Mas a banda não se apresenta ainda? Apresenta, mas eu acho que saiu do coreto, parece que perdeu a praça. Então, ali conversamos recentemente com o maestro ali, o Max, e ele nos disse o seguinte, que a proximidade da banda com o público, isso é muito bom. A concha acústica dá um som, uma acústica melhor, né? Melhor. E a banda não cabe mais no coreto, então a coisa fica muito apertada. Porque o que ele quer mesmo é essa integração e tal. Com certeza. As crianças já vão lá ver o músico tocar de perto e tal. E até se entusiasmam para uma futura... Sabe o que eu acho que perdeu, Bispo? É o modo que está o jardim. Não sei se... Eu sou muito tradicionalista, mas eu acho que do jeito que era, aquele povo, sabe, os jovens. Hoje, ali seria um lugar de encontro de jovens. É como vive sempre falando que não tem mais, eles vão para os points, né? Arruma um, não dá certo, arruma outro. E ali, que é melhor lugar que uma praça? Não tem, realmente. Não existe lugar melhor que uma praça. Mas a cultura se modificou nesse sentido aí, né? Então, mas tirou a estrutura como era, perdeu. Porque agora é assim, assim, assim. Você não sabe onde andar, não tem... Não é? Se você fizer uma caminhada no jardim, você cai tonto do outro lado. Não é verdade? Não é? Então tirou aquela... Eu acho que tirou a beleza do jardim. Sabe, eu acho que se tivesse assim, eles ficariam numa esquina, outro na esquina. Acho que daria para eles se reunir muito mais. Eu sou a favor realmente da... Um que destruiu a igreja e o outro que modificou o jardim. Também não houve ninguém para reclamar também na época, né? Essa da derrubada da árvore. Teve o Zeca Andrielli, né? O tio do meu marido. Subiu no coqueiro. Porque que ele era do Horto Florestal, né? Não podia permitir. Então ele não podia. E ele ficou lá em cima da árvore, não deixava ninguém derrubar a árvore. Veio polícia, veio gente de Pirassununga e foi um auê. Mas ele não saiu dali. E era uma coisa que não... era linda a nossa praça, né? Não se tinha essa conscientização que tem hoje. Porque derrubar uma árvore era comum. Derruba, acabou a história. Tinha aquele cantinho ali perto onde foi mesmo a casa do meu avô, ali tinha um canto. As árvores eram todas grudadas, então era uma sombra, é uma delícia ficar ali. Uma delícia tomar um sorvete, ficar batendo papo, o namoro mesmo ali, né? O banco do jardim, o alto-falante. Aliás, o meu pai era assim, tocava a Love Letters. Love Letters, era o prefixo do alto-falante. Então, a hora que terminava, meu pai assobiava. Então, eu tinha que ir correndo para casa, porque essa era... Aliás, quando terminava o som, né? Isso. Com Love Letters, isso, né? Love Letters. Era como que dizer, acabou, moçada. Todo mundo para casa. Fechou. 9 horas era, hein? Vamos todos para casa. 9 horas. Que engraçado, hein?
E todo Sumia. mundo ia embora mesmo. Mas você morava ali pertinho? Não Mas podia? meu pai assobiava, né? Se eu demorasse um pouquinho, ele já... Eu não sei assobiar, mas esse era o assobio dele. E aí se não chega. Ai, ai, ai. Aí O que tinha ali que você se lembra, em volta da praça ali? O grupo? Era o Coronel, depois já é a casa do Zé Leme Casa Leme Franco. Franco. Do lado de cá da 29 era os Milani, que era dali do Abreu, né? Que é sogro do Armando Coelho, meu Deus, como que chama? A Dona Erci? Dona Erci, né? Que era o pai dela ali. Depois já vinha a casa do Mourão, né? Que depois ficou o Dr. Jair. Depois, o que era? Antes de ser, onde é hoje ali o Bonfante, era a casa do Bevale, a Dona Nedina. O que A Dona Nedina. Eles eram o dono da Ford aqui em Leme. A Dona Nedina foi minha professora da segunda série. Isso no grupo? No grupo. E ela tem um filho bispo, Dom José Geraldo Vale, que é bispo do Guaxupé. Depois ela tem um filho, um grande músico, que é o Raul, né, pianista. E eu ficava sentada ali embaixo para ouvir. Eu gosto muito de piano. Eu ficava sentada embaixo ouvindo o Raulzinho tocar piano. De vez em quando a Dona Edith chamava: vem, Maia, vem tocar. Então ele é mais velho que eu. Deve ser uns 2 anos também, não é muito mais velho que eu, não. Você chegou a ver tocar e acompanhar quando Tom Jobim andava por aqui, nas fazendas aí? Não, eu só me lembro da Yolanda, falando agora, né, dessa série dele. A Dona Yolanda, você se lembra? Me lembro porque ela ia muito ali na casa da Dona Cizira, porque ela pertenceu, como é que fala, da Santa Casa? Provedora, isto. É. E a Dona Cizira também era, a Dona Cizira do Abreu. E morava ali perto de casa, onde é hoje, ali ele tem aquele estacionamento ali, da União Serva ali Então ela ia muito ali, acho que tratar de negócio com a Dona Cizira, então a gente via sempre lá com os carrões, aparecia ali. E a minha tia, essa Altimira Pink, era muito da Casa da Criança, então ela também ajudava muito a Casa da Criança. Quando era aqui ainda, né? Aqui tem aqueles prestinhos aqui, isso aí, aqueles... Até uma vez puseram fogo naquele... Como é que chama? Cipreste. Era uma beleza isso. Um casarão então antigo. Eu havia muito. Mas eu só me lembro do trem que ela mandou com os seus artistas. Errou Flynn, nossa. Chegou bêbado que nem você quer. Porque foi no quarteirão da sua casa ali, né? Eles subiram a pé. Subiu. Você se recorda disso, Maia? Muito pouco, mas eu me recordo porque nós todos fomos para a estação. Para ver o trem chegar, porque veio trem especial, né? Trem de luxo. Então, nenhuma que a gente não sabia nem o que era trem de luxo. Então, mas eu tinha o quê? Meus 8 anos, por aí. 10, acho que não... Porque não se tem registro de foto, não se tem nada, pelo menos as pessoas com quem eu conversei. Mas lá acho que ela deve ter, não? Não sei se ela tem, mas aqui na cidade ninguém tirou uma foto. Então, eu havia conheci realmente, porque ela ia lá na casa da Dona Cizira. Então, a gente via, Dona Yolanda tá aí. Então, mudava o aspecto da cidade, sabe? Chegou a dona do dinheiro. Pegou a dona do... Para encerrar, então, eu quero mostrar essa foto aqui, neste quadro bonito aí. Esse é mais recente, né? Esse é recente, né? Aqui, em 83, para falar a verdade, porque foi quando o vovô fez 50 anos de morte que nós... Na frente da igreja. É porque a gente se reúne muito, bispo, em Campinas, a gente faz muita... A união dos Pink lá em Campinas. Porque o Reduto é mais mesmo. Aqui, aí é a filha mais velha. Tem aquele Constantino Augusto, depois essa é a Cecília. Isso. Casada com Habermann, também alemão. Esta é a única sobrevivente já dos Pink que mora em Araras, é a Olga Pink Romanzotti. E essa é a mamãe, Guilhermina Pink Casella, né? Neda. É mais por Neda. Muito bem, aí. Tá aí. As 3 irmãs. Bem alemã, né? Minha mãe tem bem assim...
feição, de alemão a mesmo. complexão física também. Muito bem. Maia, nós chegamos ao fim, então, desse papo, Bom, falando um pouco da sua família, falando um pouco da cidade. E eu quero, para encerrar o programa, agradecer, lógico, a sua participação aqui, a sua gentileza em atender o convite da nossa produção e deixar essa foto aí na imagem final do nosso programa. Eu quero reforçar aqui, às segundas-feiras, às 10 da noite, reprises às terças-feiras, às 2 da tarde, às quintas-feiras, 3 da tarde, e sábado e domingo, às 15 para 5 da tarde. Serão esses os novos horários do Nossa História. Querida, obrigado, viu, pela sua presença, muito obrigado pelas suas explicações, esclarecimentos. Tenho certeza que o pessoal gostou e se lembrou de alguma coisa aí que estava esquecida, viu? Com que certeza. você ativou. Eu que agradeço, Bispo. Tá bom? Agradeço mesmo de coração, porque eu acho que nós precisamos realmente resgatar Leme, sabe? Então, eu acho que eu tenho certeza que muita coisa que o pessoal de Leme não conhecia, eu trouxe aqui para você, para resgatar o nome da minha família. Temos certeza. Né? Tá bom? Um abração, obrigado. Obrigado. Um abraço. Outro. E a você que nos acompanhou em mais esse Nossa História, nosso muito obrigado e até o próximo.